Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da videoaula sobre sangue, tá? Sem mais demoras, vamos lá para a segunda parte. Bom, na primeira parte nós falamos basicamente sobre a, a medula óssea vermelha, sobre a formação das células sanguíneas, sobre as hemácias, tá? E nessa parte nós falaremos sobre os glóbulos brancos e as plaquetas, começando pelos neutrófilos, que são células que apresentam núcleo trilobado, são responsáveis por fagocitar os invasores, tá? E nas infecções eles originam a secreção de pus, ou seja, o neutrófilo é uma célula muito importante, porque ela ataca os organismos, os micro-organismos invasores por fagocitose. E ao realizar essa fagocitose, ele acaba explodindo e acaba matando esse organismo invasor. Isso gera a secreção de pus. Então, quando você tem um olho encravado, uma espinha que tem pus, na verdade, aquele pus ele é seu amigo, porque lá dentro do pus tem restos celulares dos neutrófilos que estão brigando fortemente para que o seu organismo não sucumba, tá, à invasão dos micro-organismos, ok? Voltando. Os eosinófilos têm núcleo bilobado, atacam invasores de grande tamanho como vermes parasitas, possui antihistamínico capaz de bloquear a alergia. Então o eosinófilo está em menor quantidade, sempre que tiver uma parasitose envolvida, um verme, tá, principalmente, o número de eosinófilos vai estar elevado em relação ao número padrão. E outra coisa, o eosinófilo tem um poder antialérgico, então ele vai liberar antihistamínico para combater um processo de alergia. O basófilo é o leucócito que aparece em menor quantidade no sangue. Ele está relacionado com processos alérgicos, libera histamina e heparina na corrente sanguínea. Tá? Aqui a gente pode observar as figuras. Neutrófilo, eosinófilo e basófilo, todos eles são chamados de granulócitos, certo? E quando a gente observa nos desenhos, este é o neutrófilo com núcleo trilobado, 1, 2, 3. Núcleo trilobado é aquele que é um núcleo só, mas parece ser 3, 2, dependendo da situação. Aqui são 3, tá? Aqui nós temos o eosinófilo com seu núcleo bilobado, tá? Nós temos também o basófilo, que é um núcleo bilobado, mas normalmente a gente não consegue observar devido à quantidade de grãos de heparina e histamina contendo no basófilo. Dá para perceber que tanto o neutrófilo quanto o eosinófilo e o basófilo estão cheios de grãozinhos no seu citoplasma, daí o nome granulócito, tá? Os monócitos têm um núcleo em forma de ferradura, esse núcleo parecido com isso, tá? E a principal função dos monócitos é que eles originam os macrófagos por diapedese no tecido conjuntivo. Aqui está a diapedese, aqui o macrófago responsável pela fagocitose, tá? Assunto esse que nós vimos na aula de tecido conjuntivo, naquela parte de células do tecido conjuntivo, que o macrófago é responsável pela fagocitose, tá? E aqui embaixo temos uma figura de um macrófago fagocitando várias bactérias, né? Liga-se naquele efeito sonoro do chicote, onde ele vai capturando as bactérias por fagocitose, tá? Outra coisa importante falar dos monócitos é que ele origina aqui, ó, os osteoclastos. Osteoclasto é uma célula especial no tecido ósseo que tem por função a raspagem dos ossos, tá? O que é isso? Raspar osso. O osteoclasto ele vai fazer parte da remodelação óssea, então ele vai retirar osso de determinada região para que haja deposição em outra região. Por isso, os osteoclastos eles funcionam muito bem na remodelação óssea do aparelho dentário, por exemplo. Quando coloca um aparelho ortodôntico e aquele aparelho pressiona determinada região dos dentes, ocorre a retirada de matriz óssea ali do lado onde o dente está sendo pressionado para que ocorra a deposição do outro lado onde tem menos tensão. Por isso que aquela questão de apertar o aparelho ortodôntico faz toda a diferença na remodelação óssea, tá, dos dentes, beleza? Já os linfócitos, que são agranulócitos, assim como o monócito, eles são segunda célula em maior quantidade de glóbulos brancos, só perde para os neutrófilos. De 20 a 30% dos leucócitos são linfócitos, tá? E eles são originados, como nós já comentamos, das células tronco linfóide, enquanto que todos os outros são originados das células mieloide da medula óssea vermelha.
Observando aqui, a gente não consegue visualizar ou identificar que tipo de linfócito é esse aqui, se é o B ou se é o T, tá? Porque eles não têm essa diferença morfológica, todos eles são mais ou menos parecidos, o núcleo é arredondado e ocupa quase todo o citoplasma da célula do linfócito, tá? Aqui nós temos um resumo das células do sangue neutrófilo, que ele vai consumir as bactérias por fagocitose, representa de 60 a 70% dos glóbulos brancos, tá? Os linfócitos, que é o segundo mais comum dos leucócitos, que podem ser divididos em células B, que produzem anticorpos, células T e células natural killer, tá? As células T são divididas entre linfócito T4 e T8. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, sobre essas duas células, mas é importante que vocês saibam que existe células T, T4 e T8, tá? Tem o eosinófilo, que destrói os parasitas e combate a antialérgico, o basófilo, que está envolvido em alergias diretas, e o monócito, que faz a fagocitose ao se transformar em macrófago ou também se dar origem aos osteoclastos, tá? Essa tabela é muito interessante e aconselho que vocês façam no caderno. É uma tabela que mostra resumidamente a função de cada grupo celular, de plaquetas, de leucócitos e hemácias, tá? A sua origem, características especiais e principalmente ali a questão de quantidades. Essa parte de quantidade sempre é cobrado, tá, gente? As hemácias disparadamente são as que têm mais números dentro de uma gota de sangue. São mais de 5 milhões de hemácias por gota de sangue. Depois nós temos as plaquetas, de 200 mil a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. E por último, os leucócitos, de 6 mil a 10 mil milímetros cúbicos, leucócitos por milímetros cúbicos de sangue. Tá? Claro que isso pode variar de acordo com a idade, com o sexo, com as condições de saúde. Tá? E essas variações será importante para a gente ter um padrão. Tipo, se as hemácias estiverem muito baixo ou abaixo desse padrão, pode haver uma anemia, tá? Ou uma eritropenia, que seria uma diminuição do número de hemácias. Se essas hemácias estiverem muito acima do normal, uma eritrocitose. Tá? Então, citose é sempre aumento, penia é sempre diminuição. No caso do leucócito, nós teríamos leucopenia, abaixo de 6 mil, leucocitose acima de 10 mil, que poderia demonstrar uma infecção. Plaquetas, trombopenia abaixo de 200 mil, que seria um problema de hemorragia, e trombocitose acima de 400 mil, que poderia gerar coágulos ou problemas de coagulação em excesso, causando distúrbios no sistema circulatório, tá? As plaquetas, como eu já comentei, elas são formadas também pela medula óssea vermelha, mas elas não são células, elas vêm de uma única célula, chamada megacariócito. Esse megacariócito, em determinado momento, ele estoura, ele explode, liberando pedaços, fragmentos, estilhaços. Pensa numa explosão que libera estilhaços. Cada estilhaço desse seria uma plaqueta. Tá? Então as plaquetas são anucleadas, possuem um espesso revestimento de glicoproteína, como se fosse um velcro adesivo, que fica na superfície da plaqueta. Isso vai ajudar com que essa plaqueta faça adesão no local do ferimento e promova a formação do coágulo, tá? Como eu coloquei aqui, um número variável, né? Então, na tabela estava de 200 a 400, aqui está de 200 mil a 300 mil plaquetas, tá? Fundamental para a cascata de coagulação sanguínea. Aqui eu vou mostrar para vocês esta célula aqui. Isso é um esfregaço de medula óssea, tá? Vocês podem ver que eu tenho muitas coisas aqui, ó. Eu tenho hemácias adultas, eu tenho linfócitos, eu tenho neutrófilos, tá? Eu tenho eosinófilos e eu tenho essa célula gigante aqui, que é o megacariócito, que nada mais é que mega é grande, cario é núcleo e cito é célula. É a célula do núcleo grande. Quando esse megacariócito está pronto, ele se rompe, ele explode, liberando esses fragmentos celulares aqui, tá? Que são as plaquetas, ok? A partir daí as plaquetas passam a circular na corrente sanguínea e quando ocorre uma lesão, olha só o que vai acontecer. Aqui teve uma lesão do vaso, as plaquetas começaram a sair, o sangue começou a vazar por o buraco pela lesão do vaso e as plaquetas, por terem glicoproteínas adesivas, começaram a se juntar, fazer a chamada agregação plaquetária. A partir daí ela libera uma substância chamada de tromboplastina, e essa tromboplastina, junto com um monte de outras substâncias, promove a cascata de coagulação. Até que o coágulo se forme, tá?
cria um obstáculo e o sangue para de vazar nesse momento, ok? Então aqui nós temos um resuminho legal a respeito da lesão. Então ocorre a lesão nos tecidos, ocorre o sangramento. As plaquetas se aglomeram, também chamada de agregação plaquetária. Ocorre a liberação de tromboplastina, tá? O fígado, juntamente com a vitamina K, produz no plasma uma substância inativa chamada de protrombina. Tá tudo bem, tá? Mas a hora que a protrombina encontra a tromboplastina, na presença do cálcio, ocorre uma ativação. Então a protrombina é ativada em trombina. O que essa trombina faz? Ela não tem nada a ver com o coágulo em si, mas ela é um ativador, que ela vai ativar o fibrinogênio que está presente no plasma em fibrina, que é um adesivo, e esse adesivo vai acabar vedando a passagem do sangue, criando um coágulo e estancando a hemorragia. Vejam que é um pouco complexo esses passos, né? Qualquer falha ou qualquer ausência aqui nessa cascata de coagulação pode levar a uma hemorragia. Então, se faltar plaqueta, tem hemorragia, tromboplastina, tem hemorragia, vitamina K, cálcio, protrombina, fibrinogênio, tudo que acabar faltando ali é passível de provocar uma hemorragia, tá? Então, nesse caso, além daquilo que está expresso no slide, existem também os chamados 12 fatores de coagulação, que não está colocado ali. Cada fator de coagulação é um ativador de um ponto dessa cascata, que ela é bem complexa, tá? Tanto que naquela doença genética chamada de hemofilia, que promove hemorragia, existe um erro genético onde os fatores 9 e 12, 9 e 11 de coagulação, eles não são produzidos. Isso acaba gerando hemorragia, tá? Essa doença não tem cura, chama-se hemofilia, ok? É uma doença genética. Aqui um vídeo didático para falar sobre coagulação, vamos ver. Então aqui mostrando a corrente sanguínea, as hemácias, glóbulos brancos, tá? Todo mundo aí viajando pela corrente sanguínea até que vai existir uma lesão, vai existir um ferimento onde o sangue vai começar a vazar. Nesse momento, ó, houve um corte, o sangue está vazando, imediatamente as plaquetas adesivas já começam a fechar o buraco. Só que é basicamente físico, né? Ela vai liberando a tromboplastina, que vai converter a protrombina em trombina, a trombina vai converter o fibrinogênio em fibrina. Fibrina é essa linhazinha roxa adesiva que vai se formando aí para amarrar as plaquetas fortemente, amarrar as hemácias, de modo com que elas parem de vazar. Então o sangue ele seja estancado de maneira quase imediata. Isso leva mais ou menos 1 minuto para acontecer, tá? Quando o ferimento é pequeno, obviamente. Tudo bem? Então essa cascata de coagulação é fundamental para a sobrevivência dos indivíduos. Beleza? Aí aqui a relação de plasma e soro, o que vem a ser o plasma e o soro. Pense bem. O sangue, como eu disse, ele é composto, tá, da parte líquida do sangue, que a gente chama de plasma, e dos elementos figurados, que são as células sanguíneas. Quando a gente separa, tira o sangue e coloca no recipiente, a tendência é que a parte vermelha, a parte dos elementos figurados, desça, tá? Cria um coágulo, uma rolha de sangue e coagule. E vai sobrar essa parte líquida amarela. A parte líquida amarela, que sobrou do lado direito aqui, eu não vou chamar de plasma. Por que eu não posso chamar de plasma? Porque o plasma em si é tudo que é líquido, menos os elementos figurados. Isso inclui aquela proteína chamada de fibrinogênio, tá? No plasma tem fibrinogênio. Como é que eu obtenho o plasma? Por centrifugação. Se ocorrer centrifugação, você tem o plasma. Nesse caso foi uma coagulação que aconteceu ali. O sangue foi deixado de lado, coagulou e desceu. Então nesse líquido amarelado que existe ali, não é plasma, é soro. O que é o soro? O soro é o plasma, só que sem o fibrinogênio, porque o fibrinogênio virou fibrina e está dentro do coágulo, que está ali embaixo. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença entre plasma e soro. Plasma é centrifugado. Plasma tem tudo, menos os elementos figurados. Soro deixa coagular. O soro tem a parte líquida do sangue, tudo menos o fibrinogênio que virou fibrina e está no coágulo. Tudo bem? E aí, para fechar a nossa aula de hoje, temos a música de coagulação. É um sucesso fantástico da música de coagulação, tá? Nós vamos cantar a música do João Bosco e Vinícius, Chove. Se você não sabe que música é essa, corre lá na sua playlist, no seu aplicativo de músicas, tá? E pesquisa a música Chove de João Bosco e Vinícius, para você conseguir acompanhar.
Tudo bem? Então é mais ou menos assim, ó. Escorre sangue, escorre, que o coágulo se forma e a tromboplastina, ajudada pelo cálcio, faz a protrombina, transformada em trombina, e o fibrinogênio, ativado em fibrina, estancou. Muito bem, hein? Nem é tão sofrência essa música, né? Mas ela vai te ajudar bastante a compreender a cascata de coagulação. Tudo bem, gente? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte da videoaula. Foi um pouco mais curtinha, tá? Não menos importante, vocês precisam realizar a tarefa, aprender a cantar a música de coagulação. Beleza? Eu ia até pedir para que vocês gravassem um vídeo e postassem na internet, gravando essa música de coagulação, para que eu pudesse dar nota para vocês. Mas por enquanto, vocês salvaram dessa, tá? Mas quem sabe na próxima eu peça para fazer isso. Tudo bem?